Sejam muito bem-vindos ao Gol Olímpico. Vamos aí, né, falar um pouco dos jogos que tivemos dessa rodada número 29. Confrontos importantes, resultados importantes. É, a Z4 aí pegando fogo, né, mais do que nunca. Algumas equipes com aí bastante possibilidade de se salvar, outras caminhando a passo largo para se complicar nas últimas rodadas. E a gente também vai falar um pouco da seleção brasileira, né? Falar um pouquinho da seleção brasileira. Vamos ter jogos das eliminatórias essa semana, por isso não teremos todos os jogos, né, da rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai ter acho que um jogo só, que é o jogo atrasado entre Atlético Mineiro e Grêmio. Então a gente vai ter poucas partidas e a maioria dos jogos aí vão acontecer só depois da data FIFA. Então a gente vai falar um pouco da seleção. Seleção brasileira que teve bastante jogadores cortados, né? Da convocação original, 5 foram cortados, então um número alto aí. Mas vamos deixar para falar da seleção brasileira num segundo momento. Vamos começar dando uma olhada nos gols, né? Vamos olhar todos os gols dessa rodada. Tivemos bastante gols nas partidas, né? E a gente vai passar por todos os jogos aí. Vamos começar pelo jogo entre Criciúma e Atlético Goianiense, que abriu a rodada, né? Se o Atlético Goianiense que tinha a chance de tentar ali se colocar um pouco mais próximos das equipes que estão fora da zona do rebaixamento. Só que aí com essa derrota pro Criciúma, eu acho que tinha ganhado do Fluminense, né? Mas essa derrota pro Criciúma meio que tira as possibilidades dessa reação do Atlético, assim. E pro Criciúma, um resultado excelente. O Criciúma se afastou um pouco mais da zona de rebaixamento, contou ali com o resultado de Corinthians e de Vitória, que não conseguiram vencer seus jogos, né? Eles acabaram ambos empatando. Então, no final das contas, foi um ótimo resultado para o Criciúma, além de vencer os demais resultados. Vamos ver aí. Eu vou deixar a velocidade do vídeo para um 1.5 aqui, que a maioria do pessoal viu os gols, né? Os melhores momentos. Então a gente vai passar um pouco na velocidade um pouco maior. E aí a gente vai parando aqui, conversando um pouquinho sobre cada jogo em si. Esse é o primeiro jogo que abriu, né? Abriu a rodada na quinta-feira. A gente teve jogo na rodada quinta, sexta e os outros jogos sábados. Não tivemos jogos no domingo por causa da eleição para prefeito e vereador, né? Na cidade de São Paulo e demais cidades. Vamos lá. Certamente aí o público ainda vai melhorar. Na casa do Tigre. Chega no ataque o Atlético Goianiense. Cruzamento do Lacava, chegou na entrada, abre o chute. O Atlético Goianiense até começa um pouco melhor, né? Parece que ele vai conseguir se empolgar, mas depois o jogo meio que vira um jogo bem mais pra cara do Criciúma, assim. O Criciúma perde algumas oportunidades claras. No canto direito. Aldrey. Dá o tapa ali por dentro. Milton. No passe curtinho pro Felipe Matheus. Levantou pra área. Chegou. Dudu bateu. Buscando o ângulo, mas O Dudu, né, lateral direito, tava fazendo uma partida muito boa. E aí ele sai machucado. Já na metade, ele tava fazendo uma dupla aqui pela direita junto com o Alano, que tava funcionando muito bem no jogo. Funcionou muito bem, assim, no primeiro tempo. E o Dudu, ele sai ainda no primeiro tempo machucado, né? Pedro Rangel. Pela defesa. Tá aí o goleiro do Atlético Goianiense. Acho que quando o Newton botou. Vamos ver só a chegada do Alano. Passou bem. Alano chegou na área. Mais um drible. Alano vai costurando. Bateu na. Nossa. O Alano fez uma partida muito boa. Se envolveu numa polêmica, né? Poderia ter sido expulso no final do jogo. Num lance ali onde ele agride o Campbell do Atlético Goianiense. Ele acerta um soco no Campbell e podia ter sido expulso. Mas assim, ofensivamente foi uma partida muito boa do Alano. Essa jogada foi muito, muito boa, né? E aí a bola bate na trave. Mas foi uma jogada muito, muito bem feita. Esse corte aqui mata o zagueiro, né? E tipo, no primeiro momento eu achei até que a bola tinha desviado, né? Que essa bola tinha desviado antes de pegar na trave, mas não. Foi um chute direto do Alano ali.
2 do primeiro tempo. O árbitro autoriza, vem a cobrança do Alejo Cruz. Fechadinha essa bola. Teve desvio, sobrou lá na direita, rabiscou, acaba, bateu, jogou sobre o gol. Bolassi. Nossa, o Bolassi perde um gol, né, também. Nossa. Falando em gol perdido, né? Esse gol do Alano aqui, que é um gol perdido, né? O Alano tá sozinho, a bola não tá rápida. Ele tá dentro da pequena área e aí ele chuta pra cima. E o Bolassi perde um gol também, que pelo amor de Deus, hein? O goleiro falhou, Alano, falhou também. Não pode perder, né, cara? E aí é o que eu falo do Criciúma desde o começo do campeonato, né? Na 10ª rodada eu já falava. O Criciúma, quando joga em casa, é uma equipe muito, muito boa. Sim, é uma equipe que consegue colocar volume e geralmente gera dificuldades para todas as equipes. Mas todo o problema que o Criciúma enfrentou até agora no campeonato passa pelo ataque perder gols como esse, entendeu? Passa pelo ataque perder gols como esse, que é uma coisa bastante comum, sim. Em vários momentos a gente teve a equipe do Criciúma perdendo gols iguais a esse, assim. É bizarro. E o gol. Ele, a bola e o gol. Tudo bem, tinha. O goleiro dá aquela ajuda, né? Se aproxima ali o Claudinho. Marcelo Hermes na cobrança. Mateuzinho puxou pro meio, levantou na área, veio o toque. Um belo passe, né? Uma assistência do Mateuzinho. Mateuzinho, que é um dos grandes nomes, né, dessa equipe do Criciúma, assim. Acho que o jogador mais constante desde o começo. Os outros ali, isso considerando ali do meio para frente, né? Os outros jogadores deram uma oscilada, mas o Mateuzinho faz uma temporada aqui pelo Criciúma no Campeonato Brasileiro muito boa. Não sei, pode ser que seja um nome que pinte aí em outras equipes aí pro ano que vem. No passe, né? Um passe ali perfeito. Cabeçada sem chances pro goleiro. Expectativa, né? Olha lá, essa imagem parece que vem de trás, né? Tá aí, ó, confirmado. Não houve impedimento. Eu também fico com a mesma impressão. Também, Brantos. Tem a lista na diagonal vermelha. Confirmando aí a alteração, né, do Ronald Lopes, que entrou. Vamos ver essa tentativa lá do Alano. Tocou pro meio de primeira. Um golaço, né? Um toque de cobertura, assim. E esse gol, ele mata, né? Qualquer coisa que a equipe do Criciúma, a equipe do Atlético Goianiense tivesse planejado pra volta, né? Você toma um gol com menos de 1 minuto, voltando pro segundo tempo, sim, difícil, né? O passe do Alano, né? Esse toque aqui por cima, E tá aí, impedimento. Não um golaço. confirmado. Vai insistir o ataque, o time do Criciúma. Alano levantou. E aí depois disso, né? Depois disso vira aquele padrão no jogo do Atlético Goianiense, né? Até tomar o primeiro gol, o Atlético Goianiense ainda consegue fazer uma certa frente ao adversário. Depois que toma o gol, emocionalmente desmorona e aí não tem muito o que fazer, não. Pegou ali no bolaço, mas tem a sobra, defendeu Pedro Rangel. A tentativa aí do domínio, limpou, vai bater pro gol. Espalma o Gustavo, a finalização do Matias Lacava. Venezuelano, hein? De novo, ó. Limpou, saiu da marcação. Se eu não me engano, o Atlético Goianiense é uma das equipes que tem mais estrangeiros no elenco dela. Sim. Tem venezuelano, tem uruguaio, tem argentino, tem tudo quanto é lugar. Tem costarriquenho. Então, assim, eles tentaram, né, puxar jogadores ali para ver se conseguia dar um jeito, mas não conseguiram e vão caminhando aí a passos largos para a segunda divisão. E é um elenco que você não mantém, né? Lançamento pro Alano, invadiu a área, Alano perdeu tempo, limpou, bateu, espalma. Lançamento do Baralhas, lá na esquerda, Alejo Cruz. Tocando por dentro, o Shailon girou, bateu pro gol, encaixa, faz a firme defesa do Gustavo. Nem mostra, né, o lance do Bolassi, porque o Bolassi ele não finaliza, né? Ele não consegue nem finalizar. Foi um lance muito ruim. Então, assim, falando em campeonato, né? O Criciúma conseguiu uma bela vitória e consegue ali chegar numa pontuação bastante interessante, né? E pro Atlético Goianiense fica uma situação bastante complicada, né? Bastante complicada. E vamos pro outro jogo que tivemos na quinta-feira, né? Foi entre Fluminense e Cruzeiro. Esse jogo aqui foi bizarro, ó. Esse jogo aqui foi bizarro porque, assim, o primeiro tempo, as melhores chances
são do Cruzeiro, né? O Cruzeiro perde algumas chances que não poderiam perder. E aí depois. Exatamente, olha lá de novo. Pressão, Ganso dá um carrinho, toca na bola, ela vai pra linha de fundo. Caio Jorge buscando na intermediária, faz uma linda combinação com o Lautaro. Lá vem a velocidade do Cruzeiro. Lautaro apostou, corrida, fica de pé, trabalhou nas costas da defesa, Fábio saiu da meta. Olha esse lance, cara. Esse lance é bizarro. Aí anotando, pensando, projetando nos últimos confrontos. Vou voltar esse lance aqui. Sim. Cara, esse lance aqui é muito bizarro, cara. É muito bizarro porque assim. Acontece de tudo nesse lance, né? Primeiro, o Lautaro consegue carregar essa bola. E aí o Lautaro dá esse passe pro Verón e o Verón bate de frente com Fábio e os dois caem na jogada, né? Não tem muito o que fazer aí nesse caso. E aí o Caio Jorge, ele vem com a bola muito dominada, muito tranquilo. E aí, tipo, ele já domina meio errado. E aí o Matheus Pereira tá aqui do lado, cara, assim. Meu, eu sei, tipo assim, olha aqui. Tem dois jogadores dentro do gol, né? Tem dois jogadores dentro do gol aqui. Então, pô, por que não rolar essa bola pro lado, né? Tipo, precisa. Eu sei que centroavante vive de gol, mas assim, muita fomeagem, né? E aí ele tenta bater forte. Essa bola, se não desvia no Samuel Xavier, se essa bola não desvia no Samuel Xavier, eu acho que não ia ser gol, tá? Não, acho que não ia ser gol, acho que ele está em cima do Marcelo. E aí quase a bola bate na trave, quase faz gol contra. O Marcelo quase faz gol contra num toque que a bola bate na trave e bate no calcanhar dele. Se não tivesse o Thiago Santos ali para salvar. E aí o Cruzeiro perde uma chance claríssima, né? Aí anotando, pensando, projetando nos últimos confrontos. O Cruzeiro ataca, grande tabela, saiu o Verón na cara do goleiro, ele bateu, Fábio. Outra chance que não pode perder, cara. Outra chance que não pode perder. Assim, o Verón sai inteiro na jogada, ele opta pela cavadinha, só que eu acho que no final das contas a melhor opção era o chute cruzado. E pra mim a melhor opção aqui é o chute cruzado. Ó. O canto esquerdo aqui do Fábio tava completamente aberto, né? Era o chute cruzado. Ele não chuta, perde o gol. Dá uma cavadinha na bola. Depois de espaço de qualquer maneira o Zé Ivaldo. Lautaro ajeita para Matheus Pereira. E assim, você olha assim, não tiveram grandes chances do Fluminense. Eu acho que um lance mais perigoso foi um lance que no primeiro tempo foi um lance que há um recuo e aí o Arias, se eu não me engano, ele dá um carrinho na bola e a bola quase vai pro gol. Outro gol assim, que tipo assim, a bola ficou um pouco mais longa? Ficou. Mas, pô, não pode perder, cara. Não pode perder. E o Lautaro já tinha perdido outros gols desses durante a semana, né? Durante a semana ele já tinha perdido uns gols parecidos com esse daí. Cabeça na velocidade, Fábio outra vez. Essa era a dificuldade, né? Na construção do jogo, aí o Thiago Santos, com muito bola longa, vai lá, já. Vacilou o Zé Ivaldo, quem não agradeceu pro Ganso de primeira, trabalhou lá dentro, veio o corte. Torugo, ele Matheus Henrique tá jogando muita bola pelo Cruzeiro, hein? Na primeira volta, isso aí, seu Léo. Muito bem. Isso, Led, eu gostei. E aí o Cruzeiro, bateu. E olha assim, você vê nessa jogada, né? A facilidade que o Cruzeiro tinha de passar pelas linhas do Fluminense tocando bola. Tocando bola, assim, passava facilmente. Matheus Henrique, Matheus Pereira, Marlon vai passar livre. Lá vem o Matheus conduzindo. Abertura agora sim pro Marlon, pegou de primeira, tem levantamento na área, Marcelo não alcança, Matheus Henrique de bico. Aí, outro lance, o Matheus Henrique domina a bola, tava livre pra finalizar e ele chuta pra fora. Assim. O Cruzeiro no primeiro tempo poderia ter feito 1 ou 2 gols facilmente. E aí o futebol é cruel, né? O William também tava naquele time, né? Campeão olímpico de 16, lateral do Cruzeiro. Bola chutada da intermediária, chute fraquinho. Aí o Verón, pra escapulir, pra puxar o ataque do Cruzeiro. Lá vem Verón, um tapa de 3 dedos, bola metida pro Caio Jorge. Essa é a melhor chance do Cruzeiro. Acho que tem essa chance com o Caio Jorge, né? E tem mais uma chance com o Matheus Henrique já no final, depois que o Cruzeiro tá perdendo de 1-0. Assim, chances muito claras que o Cruzeiro acabou deixando, né? De marcar. E nessa sequência a jogada vai seguir, ó. Pro Arias, partindo do próprio campo. Achando no meio, Paulo Henrique Ganso, devolveu pro Arias. Domina, ajeita, tenta se livrar de 2. A tabelinha Arias e Ganso já tinha funcionado uma vez, né? E aí funciona de novo na hora do gol. Ele finaliza a bola pra fora. 18 jogos, quase 5 meses sem marcar. E hoje
Não é nem alternativa pro Mano no banco de reservas. Aí o Marcelo segurou legal, pintou o cruzamento na área pro Ganso. Ganhou no atalho, agora saiu do Lautaro Dias, o Thiago Santos. Trocação de novo. Keno, Cauã vai se projetar pra área. Keno deu uma balançada pra triângulo pra bater pro gol. E assim, né, você percebe nisso, né, que tem, é o detalhe também da equipe do Diniz, né? Você jogando nessa linha alta, tentando fazer pressão no ataque, você deixa esse espaço para os jogadores adversários irem em velocidade. É super comum, né? Que time que é comandado pelo Diniz sofre um pouco disso. Então por isso que é tão importante você fazer os gols que você está criando, o volume que você está criando, porque pelo menos você sabe que você vai dar espaço. Então você precisa marcar na hora que você tem a oportunidade. E o Cruzeiro não conseguiu fazer A isso. zona do rebaixamento. Keno, alternativa forte, linha de fundo para ele. Disparou o cruzamento. Arias escora pro Ganso, joga de costas. Devolução aqui pro Arias. Ganso aparece pra tabelinha. Cara, Arias bate cruzado! sim. É de manual, né? A enfiada que o Ganso dá pro Arias e a participação do Arias, a movimentação, porque o problema maior de muitas vezes acontece o cara dá essa bola e para. O cara dá essa bola e para. O Arias deu a bola e já foi atrás do espaço vazio. Aproveitou aqui que quem era o jogador que estava marcando ele era o Lautaro, que não tem uma força de marcação tão forte. E aí vem a diferença, né? Um chute cruzado no pé da trave, sem chance pro Cássio. As oportunidades que não era uma oportunidade nem tão fácil. Não era uma oportunidade nem tão fácil se você for pensar, porque tava com o ângulo fechado. Mas foi suficiente para o Fluminense fazer o gol. Fluminense, bola preparada pro chute do Cauã Elias. Cássio. Barreal na bola para Matheus Pereira. Vem o giro, descolou Barreal para bater cruzado. Primeiro no Samuel, voltou para de novo a bomba no gol. Marlon, recuperado lá. Serna, tá na bola o Ganso, preparando carinhosamente pro Marcelo. De Marcelo pro cruzamento, Arias finaliza. Olha o Vidal, bom, só dá ele, no limite, no pé do Ganso. E agora, pro cruzamento, fechado, Cauã! E você vê, né, o Fluminense teve outras chances, né? Pelo menos mais uma chance. Essa do Cauã eu acho que foi a mais perigosa. E o Cruzeiro não conseguia chegar. E quando chegou, o Fábio fez o que vem fazendo há muito tempo, né? Que é salvar a equipe do Fluminense. Deixa pra mim. Aí o Tevez. Pode pintar o Cruzeiro na área. Cruzamento, veio bagulho de cabeça. Cara, que defesa do Fábio. Porque assim, ó, o Matheus Henrique, ele faz um movimento certinho da cabeçada. Não tinha outro lugar pra ele jogar essa bola. Tem milagre no Maracanã. E o Fábio, ele pega ali meio que no contrapé. Gosta de um cartão. É o Fluminense chegando. Bola pra fora na finalização do Serna. Essa aqui foi essa jogada do Serna no último lance aqui, praticamente, né, no último minuto. É uma jogada onde o Manuel toma cartão amarelo. Eu acho que o Martinelli toma cartão amarelo porque tava retardando a cobrança da falta. E aí o Cruzeiro fica desorganizado porque tá nervoso. E aí eles batem a falta rápido e quase fazem um gol. Então assim, pro Fluminense, ótimo resultado, né? Conseguiu uma vitória difícil. E se colocou aí fora da zona de rebaixamento, né? O manteve fora da zona de rebaixamento. Pro Cruzeiro, assim, eu acho que o Cruzeiro meio que... A situação do Cruzeiro é muito mais em relação à Sul-Americana do que qualquer outra coisa, né? Porque, no final das contas, não tem muita chance do Cruzeiro conseguir... obviamente, né? Pensando em campeonato, se você trocou o técnico nas últimas rodadas, você não pode forçar acreditando que o técnico vai conseguir corrigir o time, arrumar o time para conseguir a vaga para Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que o foco maior aí é tentar chegar com o Cruzeiro na final da Sul-Americana, que seria um ótimo resultado, assim, e até poderia ganhar, né, dentro das equipes que estão lá. Então, tem esse mundo aí do Cruzeiro na Sul-Americana. E pro Fluminense, cara, o Fluminense, assim, eu acho, assim, a gente vai olhar a tabela e vai ver que tem equipes que têm pontuações muito parecidas. Mas eu acho que a situação do Fluminense acaba sendo um pouco complicado, porque assim, você pega esse jogo aqui contra o Cruzeiro, o gol sai de uma jogada de totalmente
genialidade do Ganso e do Arias, né, a participação dos dois. Só que quando você olha o contexto do jogo, você vê que foi um jogo assim que, se fosse um empate ou até uma derrota do Fluminense, assim, não seria nenhuma surpresa. Então o Fluminense, pra mim, ele vai estar brigando até a última rodada pra não cair, cara. Assim, é diferente de outras equipes, né? Então, eu acho que tem uma situação um pouquinho mais complicada aí pro Fluminense, tem que ficar atento. Bom, vou falar de uma das equipes que eu acho que vai se salvar, tá? Que já meio que garantiu a sua salvação. A gente vai falar do Grêmio agora. Grêmio e Fortaleza é um jogo complicado, né? Contra o terceiro colocado do campeonato. É muito mais fácil você fugir disso. Fortaleza veio, acabou errando o passe, mas isso que aconteceu agora aconteceu o campeonato inteiro. Vem o time do Grêmio, vem subindo Cristaldo pela direita, semana Bright White, vem cruzamento para Aravena. Tá aí. Uma coisa que eu falava no começo do campeonato era sobre essa questão da bola ficar cruzando a área do Grêmio em vários momentos, né? E não ter ninguém pra finalizar essa bola pra dentro do gol. E isso foi corrigido, tá? Porque o Bright White chegou, conseguiu entregar gols. O Diego Costa voltou agora, conseguiu entregar gols. O Monsalve, o Arezo, o Cristaldo em algum momento. Todo mundo meio que começou a conseguir entregar gols. E era uma coisa que o Grêmio não tava conseguindo fazer. E aqui também contando com a sorte, né? Porque o cruzamento não tinha sido muito bom, né? Esse desvio aqui, ele permite que a bola chegue de uma forma que o cara consiga fazer o gol, né? Cristaldo, passe não foi tão bom assim pro Dodi. Retoma então o time do Fortaleza, Pikachu, ele abre bola aqui na direita pro Hércules, com espaço nas costas do Reinaldo. Hércules, ele bate direto pro... Ah, movimentação errada, né? Movimentação errada. Sim, dois detalhes, né? O Cruzeiro, o Fluminense, o Fortaleza faz o gol muito rápido em cima do Grêmio. Então você pode até imaginar que os caras vão sentir um pouco, né? O gol tomado tão rápido. Só que não é isso que acontece. O Grêmio continuou confortável no jogo. E aqui basicamente é isso, né? A gente tem uma movimentação errada, né? Não consegue fazer acompanhar a jogada. E o Kahneman, pela ponta esquerda, não ter acompanhado dúvida se fica aqui na área para fazer a cobertura e deixar o segundo zagueiro ir em direção ao fundo ou se ele vem marcar. E aí nessa hora o Hércules decide bater no gol e aí chega com tranquilidade, não tem muito o que fazer, né? Sim. É um erro de marcação, tanto que o Kahneman tá apontando, ó, vai para lá que eu vou fechar aqui. Só que ele vê que o lateral aqui, né, o ala esquerdo aqui não vai chegar a tempo. E assim, olha onde o Reinaldo tá, né? O marcador aqui é o Reinaldo. O Reinaldo tá aqui em cima, aqui, ó. Fora da área. Bizarro. E aí é isso, né? Você imagina que a equipe do Grêmio poderia sofrer, né? Mas não sofreu. Não sofreu, ficou bem, conseguiu criar jogada, ó. Obrigando o João Ricardo a trabalhar. E aí foi um jogo que fica numa trocação até o segundo tempo, né? No segundo tempo, o Fortaleza não consegue criar tanta chance. Isso aqui é a jogadinha do Bright White aqui, essa ajeitada. Cara, tem que fazer esse gol, né? Esse toquinho de calcanhar pra trás, na entrada da área com espaço, tem que sair o gol, né? Tirou muito. Fazendo a linda finta pra cima do Kusevich. Vai dar cartão. Procurou Mancuso, chamou Mancuso no cantão e deu cartão amarelo. Passe horroroso do Kusevich. Deu de graça pro Reinaldo, que já liga no Cristaldo. Boa subida do João Pedro na direita. Bright White na área. João Pedro, cruzamento. Bright White. E aí? Gol perdido? Gol perdido, né? A bola chega muito inteira pra ele, né? A bola chega muito inteira. E ele quase fez o gol, né? O cara o Kusevich que caiu ali que consegue tirar. Fez o corte com a dona. Hércules. Breno Lopes. Traz pro pé direito. Breno Lopes bate pro gol, Kaique. 204 torcedores. E aí o gol do Bright White, né? Arrasta, consegue tirar o espaço. E aí conta com a falha do João Ricardo, né? Pra mim, claramente uma falha. É um chute extremamente defensável. Sim. E ele acaba deixando a bola passar. Do Grêmio!
Besta, né? Um gol muito besta. Caleb. Mancuso abre jogada lá na direita. Pochettino. Vem levantamento pra área. Defendeu Kaique. O homem sentiu, o Cabral já tá no aquecimento. E aí toma uma pernada. O Edenilson e o Mancuso toma amarelo. Russo, né? Já tinha amarelo. Um amarelo no primeiro E o Mancuso tempo. já tem, né? Segundo O amarelo. Mancuso vai ser expulso. Tá expulso o Eros Mancuso. E nem o que falar, né? Expulso o Falta pra lateral cartão direito, amarelo. Pereira. Falta no meio de campo, mas pra cartão amarelo. Costa, parou legal pro Bright White. O Soteldo tá subindo sozinho. Soteldo recebeu, dominou, cortou, bateu na trave. Ela vai sobrar ainda pro Grêmio. Igor vem levantamento, segundo pau pro Soteldo. Gol! Perde em um, faz o outro, né? Do Grêmio. E fez o mais difícil, né? Pra mim ele faz o mais difícil, que é essa pegada de primeira aí é algo mais difícil de fazer. Ele faz o mais difícil, erra o mais fácil, mas garante a vitória do Grêmio, né? Garante a vitória do Grêmio ali. Importantíssimo, assim. E aí, ei, Diego Costa. Mandou seguir o Davi de Oliveira Lacerda. Não pode, né? Caiu ali de maduro. Mas uma bela vitória pro Grêmio, né? E aí, pra mim, como eu falei, né? O Grêmio, eu acho que ele já tá numa situação onde ele vai se salvar, sabe? O Grêmio, ele, sim, ele tem confrontos diretos com as equipes, então isso te dá uma tranquilidade. Ele tem um jogo a menos como contra o Galo, que, tipo, não seria impossível ele conseguir bater o Galo, não seria algo impossível. E aí a gente vai ver o que acontece. Mas eu acho que o Grêmio ele se salvou daquela turma que tá ali E ele tem a mesma pontuação do Criciúma. Sim, o Grêmio e o Criciúma acho que tem a mesma pontuação. Só que a situação do Grêmio acaba sendo uma situação muito mais confortável. Porque, por exemplo, vamos pensar aí que a conta. Vamos colocar a conta do ano passado, né? O ano passado a conta foi em 44 para você não cair. Faltam 10 rodadas. No caso do Grêmio, ele tem 11 jogos a fazer. Desses 11 jogos, ele enfrentou o Atlético Mineiro, beleza. Um empate seria um ótimo resultado já, e não é um resultado impossível. Só que desses jogos contra as equipes de baixo, tem 3 jogos direto ali contra Corinthians, Atlético Goianiense e Vitória. Então, assim, se desses 3 jogos ele ganhar um e empatou um, a gente já tá falando de 41 pontos. Entendeu? E aí você já tem com 41 pontos, você precisando empatar mais 4 jogos aí, pra chegar aos 44, 45 que o pessoal dá de margem, é algo confortável, né? Então, assim, você ter esses confrontos diretos te dá uma garantia. E por isso que eu acho que o Grêmio acabou chegando nessa situação onde ele tá meio que salvo. O Grêmio tá salvo. Não acho que o Grêmio vai precisar, vai sofrer tanto assim pra se salvar. Né? Então, esse é o ponto. E pro Fortaleza, né, assim, a atual situação do Fortaleza, mesmo com o problema do Fortaleza aí para garantir ficar entre os 4 primeiros, que seria o melhor dos mundos, e a campanha do Fortaleza é para isso, atualmente, assim, das equipes que estão abaixo do Fortaleza, a mais perigosa é o Inter, né, que tá numa fase muito boa, que poderia roubar essa colocação do Fortaleza. São Paulo não tá no momento tão bom, o Cruzeiro também não tá no momento tão bom. O Inter seria essa equipe, certo? Flamengo já tá lá na frente já, e o Flamengo deve ser o terceiro colocado nesse campeonato. E então, pro Fortaleza, assim, o maior problema que o Fortaleza pode ter é ficar fora da classificação para Libertadores direto, né, que foi o que ele fez e o que ele entregou durante toda a campanha. Então, é isso que o Fortaleza tem que prestar atenção daqui pra frente. E aí, o jogo do líder, né? Joguinho do líder. Importantíssimo. Uma vitória importante. A gente vai falar um pouco desse Atlético. Tirou a bola do Esquivel. O Esquivel vinha de encontro a ela. Faltou comunicação. Bola cruzada pelo Gamarra. John pega, não larga. Aí, né? A gente vai falar de seleção, mas o John não ter ido pra seleção
um pouco injusto, tá? Marlon Freitas com a bola em andamento, aproveitando para orientar o time, posicionar o time. Aparece pro jogo, Savarino enfia pro Igor Jesus chegar batendo. Que passe, hein? Que passe. Savarino. Cara, dois jogadores aqui que fizeram muita diferença para essa equipe do Botafogo, tá? O Savarino é um cara que ele tem um contra um, ele tem a velocidade, ele tem o passe, é um jogador que tem a finalização. O Savarino ele trouxe muita coisa para essa equipe do Botafogo. E para mim, assim, o cara que chegou, assim, que fez muita diferença foi o Igor Jesus. Principalmente, ele chega logo depois que o Júnior Santos se machuca, né? E aí você fica naquela questão, pô, o Júnior Santos, artilheiro do Botafogo, 8 gols na Libertadores ele tinha naquele momento, se eu não me engano, se machucou, vai ser um problema. Só que o Igor Jesus, ele foi convocado e pra mim ele já poderia ter sido convocado quando o Pedro se machucou. Eu cheguei a comentar em vídeo que é um jogador que tem uma característica mais próxima do Pedro, do que o Endrick, por exemplo, do que o João Pedro, que é um cara que já consegue. O Igor Jesus já tem essa força um pouco maior, é um cara um pouco mais alto, consegue disputar a bola aérea, consegue ser aquele cara da casquinha. Então é um jogador que faz diferença para esse elenco do Botafogo, porque ele arruma espaço, ele briga o tempo todo, ele só sai do jogo quando ele está exausto, tanto que muitos momentos, quando tem a opção de tirar e colocar o Tiquinho, a opção do Arthur Jorge é por manter o Igor Jesus e tirar um dos alas, um dos pontos, né? Então você tem o Igor Jesus é muito importante para esse Botafogo. E foi convocado agora e para mim, merecidamente, ele é muito importante, ele funciona muito bem, porque ele é aquele cara que consegue arrastar e preocupar a defesa tudo bem. Se movimenta muito bem, não é lento, ele é veloz. Para a altura dele, ele é um cara muito veloz, e ele consegue abrir espaço para os outros, além de fazer parede e tudo mais. Um jogador muito bom. E aí o pessoal fica se baseando em muitos momentos só em questão de número de gols, né? Cara, às vezes você tem que olhar também o que o cara faz além dos gols, né? E passe do Savarino. E a batida na saída do goleiro. Belo gol, assim, não tem muito o que falar não. E o Botafogo, assim, em alguns momentos o Botafogo quis complicar esse jogo, né? Em alguns momentos o Botafogo quis muito complicar esse jogo. Quis muito, assim. Poderia ter matado o jogo, poderia ter feito 2, 3, e aí deixou pro final do jogo tomar susto que não precisava tomar. Luizito Soares revelou nos últimos dias em algumas entrevistas, atacante uruguaio, compatriota do Canóbio, que ele vinha sendo maltratado pelo Bielsa, atuando até como gandula. Bola enviada pro Mastriani, tá na grande área, dominou, girou com a canhota, bateu pro gol. E a fase do Mastriani é ruim, né? Se eu não me engano, 9 jogos sem marcar. Fez menção em dar o bote, tira Marlon Freitas, vai dar contra-ataque, Savarino pro Luiz Henrique. Aí tem velocidade, Gabriel não achou na marcação, Luiz Henrique tá na grande área com a direita, bateu, passa a esquerda do goleiro Micael. Vamos ver se começa a funcionar. Parece que o Atlético quer um pouquinho mais. Olha só, no segundo tempo, esse gol perdido aqui pelo Luiz Henrique é palhaçada, né? Porque assim, no segundo tempo, os lances que estavam. O Atlético Paranaense se lançou e os lances que estavam sobrando de contra-ataque eram lances assim, ó. Corredor aberto, 4 contra 4, 3 contra 3, 4 contra 3. E as escolhas sempre foram bem ruins. Em alguns momentos também teve a questão de contar com a sorte, né? Se eu não me engano, nesse lance. Tem um lance do Savarino que ele acerta a trave. O Atlético vai se afundando no campeonato, repito, somando agora 9 jogos por enquanto sem vencer em casa. Falta. Almada, pisou, Alex Telles bateu pro gol. Na rede, lado de fora, é tiro de meta. Ele toca pro Nicão lá na ponta esquerda. Nicão rola na intermediária ofensiva, João Cruz dominou, bateu. E é isso, né? Você vai não mata o jogo, vai deixando o adversário crescer. Jogando em casa, você corre o risco, né? E foi isso que o Atlético, que o Botafogo fez, né? Ficou correndo o risco de tomar um gol ali. Essa bola do Savarino também, pecado, né? É um chute muito, muito, muito bem dado, assim. O Micael não ia sair nem na foto. E a bola bate na trave. Azar. Nossa, o Canóbio deu dó do Canóbio. O Canóbio correu o jogo todinho. Tava em todo quanto era lugar do campo, assim, mas... pouca coisa, né? Não dava pra resolver sozinho.
Barbosa também lá na segunda trave. Marlon Freitas no primeiro pau. Ela vem cavada pro Savarino bater. Ele domina com a canhota. Chapa pra fora do gol. Esse é um golaço. Então, assim, falando de Atlético e de Botafogo. Botafogo é um ótimo resultado, ainda mais considerando que o Palmeiras empatou, né? Sim. O Bragantino conseguiu parar o Palmeiras. Então, pro Botafogo, ele volta a ter uma vantagem de pelo menos uma partida, né? Pelo menos 3 pontos ali na liderança. E aí a gente vai falar um pouco agora do Atlético Paranaense. Pra mim, a equipe que tá flertando pra ser rebaixada é o Atlético Paranaense, cara. É o Atlético Paranaense, porque assim, não só pela questão de pontuação, não só pela questão de toda a crise que eles tiveram durante todo esse ano, mas principalmente pela forma que as coisas estão se desenhando, assim. É aquele caso de uma equipe que você olha assim, em nenhum momento você fala assim, essa equipe está lá e ela vai ser rebaixada. As contratações que eles fizeram não era para rebaixamento. Eles contrataram o melhor centroavante do Campeonato Brasileiro do ano passado, que foi o Mastriani. Eles trouxeram alguns nomes e se livraram de outros nomes que não traziam tantos resultados assim. E aí, se você e começaram o ano com uma invencibilidade interessantíssima. Até o momento que o Cuca deu a louca lá e foi embora. E assim, sabe quem começou com uma invencibilidade interessante e caiu? O Cruzeiro. O Cruzeiro, no ano que ele cai, ele fica até, se eu não me engano, um jogo da Libertadores que ele é eliminado, alguma coisa assim, sem perder. E depois disso, é ladeira abaixo, cara. Entendeu? Então, assim, é o mesmo caminho. E aí, quando você não tem uma equipe que tá preparada emocionalmente para isso, você vê que não tá preparada, pô, no primeiro tempo, o Botafogo tem as melhores chances com o Atlético Paranaense jogando numa linha de 5. 3 zagueiros e 2 alas. E mesmo assim a bola estourava no gol com frequência. Entendeu? Então você mostra que é uma equipe que tá desorganizada. Tá desorganizada. E aí quando você começa a enxergar uma equipe desorganizada dessa forma, que não era uma equipe que no seu planejamento estava preparado para brigar para não cair, não consegue utilizar a sua casa, e sempre foi muito importante para a equipe do Atlético Paranaense, foi usar a sua casa como fonte de pontuação garantida ali. Não conseguiu, cara. Entendeu? Então, assim, eu acho que das equipes, assim, grandes que estão há mais tempo na série A, eu acho que a equipe que mais tem que se preocupar é essa equipe do Atlético Paranaense. Porque tudo que ela vem mostrando é de uma equipe que vai sofrer até a última rodada. Entendeu? E o viés do Atlético não é de alta, é um viés de baixa. Entendeu? Então, ficar muito atento ao Atlético Paranaense. Hoje, eu acho que seria uma das minhas apostas aí de equipe que pode sim cair para a segunda divisão, tá? Bragantino e Palmeiras, 0-0. Ótimo resultado pro Botafogo. O Palmeiras apertando aí e recuperando. Richard Rios tentou a enfiada. Acontece o corte parcial. Maurício. A bola tá viva. Flaco Lopes virou pro gol. Cleiton pegou. E chegarem com qualidade. E quando tiver o Mosqueira por um lado e o Vitinho pelo outro, tentar acelerar o jogo. Uma jogada individual. Abrir o ângulo pro chute pra tentar incomodar. Olha o desvio de cabeça do Lucas. E aí é o padrão do Bragantino, né? Na hora que o Bragantino vê que o bicho tá pegando e que ele pode sim ser rebaixado, ele liga a chavinha e garante que pelo menos pro ano que vem ele não vai cair, né? Pelo menos pro ano que vem ele vai ter garantido a Série A. Padrão do Bragantino nas últimas temporadas. E foi um jogo de trocação, né, entre as duas equipes, assim, né? Não foi um jogo tão bom, mas foi um jogo de trocação, sim. Eu acho que o empate acaba sendo justo pelo como o jogo se desenhou, né? Mais um duelo dele contra o Giai, passou o Mosqueira, levou na entrada da área, costurando. Linda jogada, pintou golaço, Everton! Nós vamos rever, ó. O Mosqueira costura pra cima do Giai, passa também pelo Gustavo Gomes, já fazendo um baita do golaço. O Everton, um espacate ali, abrindo o compasso. Empate já.
Quando no meio do campeonato, ou mais do que isso, no início do segundo turno, você perde o seu melhor jogador. Tabelinha pro Aníbal Moreno, arrisca o chute, faz a defesa do Cleiton. Fala, Caio. Felipe Anderson, tabelinha com o Caio Paulista, tenta fugir o lateral. Provavelmente o Caio tava falando ali sobre a questão de você ter deixado o Elinho ir embora, né? Que foi assim, eu não entendi. Eu acho que se fosse uma proposta da Europa, eu até entenderia essa liberação do Elinho. Mas pro ir pro México, assim, fez pouco sentido pra mim. Escapa da falta, adianta a bola, rasgou com ele ali. O Pedro Henrique, ela voltou pro Verdão, bola pro Rafael Veiga, cavadinha na grande área pro Flaco, perdeu! Flaco. Inacreditável, gol perdido pelo Flaco. Perde alguns gols que não pode perder, né? Muito livre, muito livre. Veiga diz, ó, faz e me abraça. Posição legal. Muito livre. Veiga que voltou para um bom momento, né? Acho que dos jogadores do Palmeiras, acho que o Veiga voltou para um bom momento. Eu acho que ele ficou um pouco apagado, principalmente naquele momento que o Estevão toma a frente ali, começa a ser protagonista na equipe. O Veiga fica um pouco para trás, mas agora volta a ser importante para essa equipe do Palmeiras no momento crucial do campeonato. O Palmeiras, às vezes, ele pega esses jogos mais difíceis, mas é um time muito consciente, né, Evê? Mas eu acho que a expectativa era de um jogo um pouco mais fácil. Mosqueira pro Sacha na grande área, bateu cruzado, Everton! A expectativa era de um jogo mais tranquilo, de uma vitória do Palmeiras. Né? Deu de presente pro Mosqueira, clareou na entrada da área, o Sacha tá pedindo, ele demorou pra soltar. Ainda o Mosqueira arriscou chute na rede pelo lado de fora. Cara, assim, essa jogada do Mosqueira aqui também, assim, ele perde tempo, e aí ele escolhe a jogada ruim, né? A jogada aqui era o passe, a abertura pro Sacha fazer o cruzamento pro meio da área, onde tinha um jogador completamente sozinho no Bragantino. Mosqueira. Jadson. Lá pra direita. Vitinho. Vitinho que fez uma boa partida. Atravessa mal, deu de presente pro Marcos Rocha. Vem o Palmeiras, Estevão. Segunda oportunidade que ele tem de tentar criar aqui no 1 contra 1. Na verdade, agora é 1 contra 2. E o Estevão encara mesmo assim. Gabriel Menino. Cavadinha na grande área. Desvio de cabeça do Maurício pra fora. Chegou o Palmeiras. Se você já tem um Dudu por aquele setor, acho que ele vai acabar segurando um pouquinho o lateral e preenchendo a área com 2 centroavantes. Mosqueira, Lucas Evangelista, tentou devolução pro Mosqueira, girou, caiu na área, chance pra fora! Cara, não pode perder, né? Muito claro, assim, muito sozinho. Não sei nem se não foi falta do Mosqueira ali, né? Mas é um lance onde ele chega inteiro, né? Ele chega inteiro e isola a bola. Escolha muito ruim. Olha só, cavadinha do Lucas Evangelista, aí o Mosqueira. Não foi falta, não foi falta. Muito inteiro, assim. Errou muito, e errou por muito, né? 11. É Olimpíada? Vamos então até 56. E vem o Palmeiras. Estevão tenta acelerar, invade a grande área, corta pro fundo, pé direito, bateu cruzado. E o Rony perdendo um gol que não pode perder também, né? Um gol lá e um aqui. Cara, essa bola, assim, é difícil, né? Porque, assim, é um lance que se você faz o movimento, essa bola é uma bola que você tem que esperar a bola mais bater, está chegando pra você só escorar ela, do que você fazer um movimento de chute. Então o Rony faz um movimento de chute e a bola sobe. Marcos Rocha cruza, ela desvia. Estevão vai brigar pela sobra, tá saindo lá o Cleiton. Tudo isso tá valendo. Marcos Rocha meteu o levantamento. Cara, o Cleiton gosta. Nossa. Ele insiste, fica com ela de frente pro gol, bate no canto. Cleiton! Tá aí, né? Cleiton do 8 a 80, né? Ele sai totalmente estabanado, pedindo pra entregar. E aí depois ele faz uma defesa dificílima no chute do Dudu. Impressionante. Bom, nesse jogo aqui pouco a falar, assim. Um jogo que foi um jogo pra empate, não tem muito o que dizer. Duas equipes tiveram algumas chances, mas no final das contas o empate foi um placar justo. E o Palmeiras, que tinha tirado a vantagem na rodada passada, num jogo um pouco mais difícil contra o Atlético Mineiro, não consegue pontuar essa rodada e deixa a vantagem do Botafogo voltar para pelo menos uma partida. Então, vamos ver, mas assim, difícil falar, né? O Palmeiras é uma equipe chata que vai até a última rodada arrancar ponto. Vai arrancar ponto. E no final das contas vai ser isso, né? Quem errar menos vai chegar nas rodadas finais do campeonato ali, brigando pelo título, assim. A mesma coisa vai ser no C4, né? E aí os próximos 2 jogos que a gente vai falar vai ser os 2 empates, né? Do Corinthians contra o Atlético Mineiro, do Corinthians contra o Internacional, do Vitória contra o Atlético Mineiro. Os dois placares foram 2 a 2. Os 2 empates eram de 2 equipes que estavam na zona de rebaixamento.
mas o gosto, o sabor do resultado desses empates é totalmente diferente. Então a gente vai mostrar aí. Vamos começar pelo do jogo do Vitória, que foi o jogo de mais cedo, né? No início do jogo. E o Atlético chega com o Fausto Vera. Bota a bola lá no meio ali com o Júnior Alonso no cruzamento para a área. Vargas ajeitou no peito. Fausto Vera! Fausto Vera ex-Corinthians, né? O Fausto Vera estava ajudando o Corinthians indiretamente. Assim, o Atlético tá jogando com um time mais misto no Campeonato Brasileiro, né? Aparentemente já virou o foco para as duas competições que ele tá jogando, né? Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. Focos nas Copas, Campeonato Brasileiro já tem pontuação ali para não cair. Precisa pelo menos garantir o título em uma das duas competições, né? Pensando assim, para poder garantir sua vaga na Libertadores pro ano que vem. Porque assim, o risco que o Atlético Mineiro corre é não ter pontuação para Libertadores, nem pré-Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro e não ganhar nenhum dos títulos. Isso é perigoso. Isso é o que o Atlético tem que focar. Então, jogando com um time misto, né? E aí consegue abrir o placar logo cedo, né? Consegue abrir o placar logo cedo. E superior, facilidade, sim. Parecia que ia ser um monte. Esse Palácios é um bom jogador. Isso é um belo gol. Vem a cobrança na trave! Explode na trave! Com o goleiro Everson assistindo, observando, né? Uma pancada e um chute pela linha de fundo na tentativa do Vitória. Esse é um golaço, hein? O Atlético ameaça aplicar a lei da vantagem. E tá valendo, do Vargas pro Palácios. Entrou, livre na área, bateu pra fora! Pra fora, chegou livrão na área, o Palácios. Deixou a bola pro Palácios, que joga pra área, o desvio de cabeça no canto, o Vargas! Gol! Abre 2-0 no primeiro tempo. E assim, melhores momentos, assim, até quem tava assistindo o jogo, o volume, tirando aquela bola na trave do Vitória, o Vitória não tinha conseguido fazer nada. Nada. E aí você, olhando assim, você parece que vai ser um monte pro Atlético Mineiro. Parecia que ia ser um monte. Mas não foi. De Vargas, do Atlético! Tem chance, né? É difícil chegar nessa bola. Dominou, limpou, pode bater, foi travado na hora do chute, tentou de direita, na trave. Davidson com pouco ângulo, manda a bola pra fora. E aí o choque do Davidson com o Lucas Arcanjo, com o Mateuzinho. Manda a bola com curva, com veneno, com efeito, o gol! Wagner Leonardo, gol! Do Vitória! De Wagner Leonardo, tô falando essa bola por cima, chegou. Tava a finalização, o Rubens foi travado e veio no contra-ataque. O Vitória com o Alejandro, corre com ele o Fux. Ainda o Alejandro, tenta uma pedalada, 2 da marcação. Aí. Limpou, bateu, que gol! Exatamente 2 minutos, 3 minutos, né? 3 minutos entre um gol e o outro. Um belo gol do Alejandro, né? Assim, contou com a sorte também, porque a bola, na hora que ele vai dar a pedalada ali, ele se embanana um pouco, a bola passa entre as pernas do Fux. Mas 3 minutos, 4 minutos, 2 gols e empate, assim, né? Então, Golaço! assustador. Aqui, ó. Ele tentou cortar, mas ele não tentou dar a caneta, né? E aí ele consegue a caneta e aí ele acerta um belo chute. Um belo chute. E ainda teve esse lance, né? A expulsão do Ederson. Cara, eu acho que o mais impressionante pra mim desse lance foi o juiz não ter expulsado em campo. Porque assim, é muito claro que a bola bateu na mão do Ederson. E aí a bola vai rolar, ó. Vai rodar. E aí depois ele chega. Cara, foi muito claro. E aí o Ederson fala assim, o Ederson fala na entrevista aqui, não tem muita intenção. Cara, desculpa, isso aqui não é um braço natural, né? Um braço natural não é assim. Se você olhar aqui, parece que ele faz um movimento com a mão. O Everson foi na área, Olha lá. um gesto de tá fazendo um movimento com a mão aqui, ó. Ele tá ali marcando a falta, vai mostrar um cartão. É expulso o Ederson. Eu acho que você ainda fica com um gostinho ruim pro Vitória, porque o Vitória não consegue fazer o terceiro gol. Né? Não consegue. Não conseguiu chegar ao terceiro gol. E aí fica até com um gostinho ruim. Mas era um jogo onde o Vitória tava perdendo por 2-0. 2-0. O Vitória perdendo por 2-0. E aí consegue empatar o jogo assim. Num jogo onde
Eu duvido que o Vitória tenha colocado que conseguiria pelo menos um empate nesse jogo nas suas contas de jogar contra o rebaixo, de lutar contra o rebaixamento. E eu duvido que depois que tomou 2-0 e tomou aquele sufoco todinho no primeiro tempo, o Vitória fala assim, pô, vamos tentar aqui não tomar um monte. E aí, no final das contas, faz os dois gols muito rápido, depois consegue não sofrer, né? Porque poderia ter o abafa ali do Atlético Mineiro nos últimos minutos, o que não aconteceu. Mas assim, um ótimo resultado pro Vitória, cara. Não tenho o que falar. O Atlético Mineiro é isso, né? A briga do Atlético Mineiro aí tem que ficar atento em relação à questão de não pontuar. Não pontuar o suficiente para se classificar dentro de casa. Isso é o risco. Isso é o risco. Agora a gente vai pro outro jogo aqui do Corinthians. E aqui o gosto é completamente diferente, né? O Corinthians foi superior, faz o placar assim, parecia que tava garantida a vitória. E aí toma uns gols no último minuto ali que. Uma partida muito boa do Yuri Alberto. O Yuri Alberto fundamental. Depay também jogou bem. Também acho que jogou bem. É isso, assim. O Yuri Alberto, eu acho que dos jogadores dos jogadores do Corinthians, eu acho que é um dos jogadores que tá no melhor momento, assim. O Yuri Alberto tá sendo muito importante para esse Corinthians, tanto em questão de fazer gols, né, que voltou a fazer gols, quanto na participação que ele tem no jogo. Isso é muito importante. A finalização muito bem feita. Se movimenta para receber o Memphis Depay, deu uma puxadinha pro lado. Rodrigo Garro, Breno Bidon tem espaço, pé esquerdo, ele bate com desvio. Poxa, fez algumas defesas, hein? Thiago Maia, grande triangulação. Bernabé escapou, bateu no meio, sobra no Patrick. Se salva o Corinthians com Kaká. A sequência da jogada do Internacional é boa. Bernabé bate com desvio. Gol! E assim, né? O azar, né, mano? Assim, tem momentos que a equipe que tá jogando para não cair, ela sofre um pouco com o azar. E esse é um dos casos, né? Esse é um dos casos, assim, que tá sofrendo com azar. Claramente, cara, um lance onde a bola é despretensiosa, ela é chutada, o zagueiro chutou, a bola desviou e gol muito besta. A pressão deu resultado. Com uma boa dose de sorte. A jogada nasce do lado direito. Ela vem chegando mais para a esquerda, se apresenta ao Bernabé, arriscou. Era um chute assim defensável, né? Ficou com o Matheus Bidu, cruzamento feito, chegou André Carrilho, sobra Memphis. Bidu. Garro ganha da marcação, ganhou do Rômulo, esticou, partiu Yuri Alberto, na velocidade chegou perigosamente dentro da área, na trave. Sim, a importância do Yuri Alberto, né? Essa arrancada do Yuri Alberto é sempre muito, muito forte, né? Muito. Ele consegue ter nessa velocidade, assim, uma diferença muito grande entre os zagueiros adversários, né? E aí acerta a trave. Já posicionado, levantamento feito, tava por ali Gustavo Henrique. Nossa, que pênalti besta, né, cara? Pênalti muito besta. E aí, tipo, o Corinthians tem um pênalti, faz o gol de pênalti e depois cria algumas chances assim. Parecia que o Inter não ia conseguir chegar, né? O Inter não ia conseguir chegar assim. Só que perde umas chances que não pode perder. Né? Perde chances que não pode perder, ó. Este lance aqui do Martins, cara, difícil eu falar, né? Mas depois que ele cortou, eu acho que ele tinha que ter batido no gol, mano. Ele tinha ângulo para bater, né? 2 chutes do Garro, 2 defesaças do Rocher. E aí, aquilo, né, cara? Você tem a chance de matar um jogo contra a equipe do Inter. O Inter vem numa fase muito boa, né? Eu acho que o melhor momento aí, quem vive o melhor momento no campeonato, entre todas as equipes, é o Inter. Mesmo com o Botafogo, mesmo com Palmeiras, o melhor momento do campeonato é do Inter.
E aí o azar, né? Toma um gol, um toque de letra, onde eu acho que o que mata o Hugo não consegue chegar na bola porque desvia no Gustavo Henrique, né? O bandeirinha corre, o árbitro indica o gol do Internacional. Gol na área para desviar. Você vai rever o lance. O toque de Não sei também. Eu acho que ia ser gol do mesmo jeito. Eu acho que ia ser gol do mesmo jeito, que o Hugo tava muito longe. letra. Ela mansamente ultrapassa assim a linha do gol. E um lindo gol de quem tá procurando espaço no elenco do Inter. O Inter foi buscar um empate na raça. A bola viaja lá do outro lado, escorou de cabeça, Yuri Alberto. E ainda quase que o Yuri Alberto consegue fazer o gol de cabeça. Então, assim, o que é o ruim, né, desse resultado pro Corinthians? Cara, o ruim é que o Corinthians foi superior em boa parte do jogo. Você pega outros jogos do Corinthians, onde o Hugo foi obrigado a fazer muitas defesas. Não foi o caso desse jogo, né? Não foi o caso desse jogo, claramente, assim. Foi um jogo onde o Corinthians não sofreu tanto. O Corinthians não sofreu tanto. E aí acaba tomando um gol num momento, assim, muito besta, né? Acaba tomando um gol num momento muito inoportuno e aquele gol que te dá um desânimo, cara. Pensando em campeonato, porque assim, pô, tava saindo da zona de rebaixamento, faz um jogo bom, criou bastante, botou dificuldade pro Inter, e aí você toma um gol no último minuto, sendo que você tinha perdido pelo menos um gol, né? Assim, eu acho que o do Martinez é o gol mais perdido, assim. E tipo, era um momento que o Inter meio que tinha arriado. E aí você deixa escapar 3 pontos jogando dentro de casa. Tanto que você via em muitos momentos a projeção que muitas equipes. Que o Corinthians. Que os torcedores do Corinthians, e eu até acho que acredito também que o Corinthians em si fazia era de 3 pontos contra o Inter de casa. Pra mim era um empate, tá? Porque o Inter vive um momento muito bom. Vive um momento muito bom. E eu falo até em relação à questão do que eu digo, assim, de questão física. Eu acho que a questão física do Inter tá, nesse momento, tá muito melhor. Assim. Então, deixar esses pontos escapar acaba sendo um problema pro Corinthians. Vamos ver aí, né? O que reserva. Vamos dar uma olhada depois nos jogos que faltam para as equipes. Mas esse pode ser aquele jogo que coloca o Corinthians entrando nas últimas rodadas, brigando mais do que deveria, tá? Mas eu acho que o Corinthians ainda tem. Na tua situação, eu acho que o Corinthians é uma das equipes que se salva, tá? Assim, se você fosse falar entre Corinthians e Fluminense, o Fluminense tá fora da zona de abaixamento. Mas eu acho que hoje o Corinthians apresenta um futebol melhor do que o do Fluminense. Mas precisa fazer isso virar pontuação, né? Esse é o problema. O Gá fez o passe pro Gerson, colocou pro Gabigol, bateu pro gol, defendeu o goleiro. O Flamengo, né? O Flamengo, assim, o que aconteceu com esse Flamengo? Eu vi o pessoal falando assim, não deu tempo do Flamengo, o Felipe Luiz não conseguiu mudar o time. Só que sabe o que o Felipe Luiz fez? Que é muito simples. Ele colocou 4 caras que jogaram muito tempo junto pra voltar a jogar junto. Que é o Gerson, o Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Gabigol. Só isso já faz muita coisa, porque os caras se conhecem. E os caras se conhecem, faz muita diferença. E começou a ser uma equipe mais vertical, cara. Vamos trocar a bola pra ir em direção ao gol. Não é tentar achar o espaço. Vamos fazer o espaço. É isso. Defendeu de novo pra você, hein? E olha o passe. Tá autorizado, Depena de novo na primeira trave, desvio de E cabeça. ainda conta com a questão. Não pode perder esse gol, né? Esse ano não pode perder um gol desse. Ainda conta com o azar do Rogério Ceni de não conseguir vencer a equipe do Flamengo de jeito nenhum. Cara, tá aí, né? Esse é um gol que em outro momento o Gabigol não perderia, né? O Gabigol não perderia. Posição de impedimento marcado. Já não valia mais nada. Volta de novo com o Léo Ortiz. De La Cruz estava pertinho ali pedindo, preferiu com o Ortiz jogando, virou zagueiro, era o melhor defensor jogando bola. Aí, ó. E é isso, assim, ó. Você pega assim, ó. A movimentação, cara. Bruno Henrique, Gabigol dentro da área, usando o espaço, usando a Arrascaeta pra criar o passe. Isso, cara. O cruzamento para dentro da área, Everaldo de cabeça para fora. Ela vai saindo à esquerda do goleiro Rossi e apenas tiro de meta para a equipe do Flamengo. Mais ou menos 20 minutos o Bahia não... Ayrton Lucas recebeu, tem o Gerson, bateu pro gol, quase um golaço! Quase um golaço do Ayrton Lucas. Tá confiante, né? De novo para você, ó, com a canhota batida pro gol, o Marcos Felipe.
Jean Lucas erra o passe, o Gerson recupera, a Arrascaeta devolveu pro Gerson, pode bater pro gol. Marcação um pouco mais em cima, né? Não deixa o adversário vir tanto com a bola. Tudo isso faz diferença, né? Você vai mostrando assim uma postura diferente. Pô, vou tentar ir buscar o gol o tempo todo. Vou marcar um pouco mais em cima para o adversário não chegar tanto. Vou colocar aqueles caras que estão acostumados a jogar junto. Isso vai fazendo diferença para a equipe. Dentro da área, partiu para dentro da marcação, para um lado, para o outro. E aí de vez em quando você conta o anulado, né, do Arrascaeta. De vez em quando você conta também com isso, né, com um zagueiro adversário fazendo uma besteira. Porque assim, ó, esse é o lance do pênalti, né? Em seguida é o lance do pênalti. O Alcaraz. Bela defesa. Tem um lance do pênalti no final, né? Assim, cara, por que o Arias fez aquilo, cara? Olha isso. É bizarro isso, cara. Bizarro. Foi tão bizarro que o juiz deu no campo. Foi tão bizarro que o juiz deu no campo esse pênalti. Olha isso. Mano, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Você tem que multar o cara desse, cara. Você tem que multar. É no final do lance. No rosto do Michael. O juiz dá o pênalti no campo, né? E aí ele tira pra expulsão, né? Não tem conversa, é pra expulsão. E o Alcaraz bate e faz o gol. Então é isso, assim, né? O Flamengo se recupera na competição, consegue criar uma cara de competitividade, de que vai conseguir chegar um pouco mais longe e tentar ali garantir sua vaguinha na Libertadores e, quiçá, conseguir a Copa do Brasil, né? E aí usando isso, né? Usando jogadores que você já tem esse conhecimento. Obviamente não tinha como... Salve, Luquezinho. É nóis. Não tinha como o Felipe Luiz chegar e fazer tantas alterações, né? E fazer o time melhorar tanto. Mas ele tinha o suficiente ali, que eram os jogadores que já se conheciam. E que isso ganha bastante tempo, né? Bastante tempo de trabalho, porque os caras já estão acostumados a jogar bola. E o Bahia, né, desintegrou assim, no final do campeonato, abriu o bico e se conseguir uma pré-Libertadores está ótimo, né? Vai esperar ali que as equipes que tem pontos acima consiga vencer seus jogos, vencer seus campeonatos para aumentar a quantidade de vagas na Libertadores e conseguir a Libertadores direto. De boa, cara, e você? Então é isso, né? Então você tem esse Flamengo num momento um pouco melhor e o Bahia oscilando um pouco mais, mas eu ainda acho que consegue sim chegar à Libertadores e que seria um ótimo pro planejamento que a equipe fez, né? Bom, tá voltando um pouco os jogos aqui, né? A gente vai pro jogo do São Paulo agora. Cleison tá na bola, junto com ele Gustavo Sauer. 2 jogadores na barreira. Partiu Cleison, ergueu, segunda trave, o toque de cabeça pro meio, pro tumulto. Pita, subiu. É muita desatenção, né, cara? É muita desatenção. São 3 minutos de jogo e o Bruno Alves tá sozinho dentro da área fazendo um gol de bicicleta. Sim. É muita desatenção, né? Isso mostra como a equipe de São Paulo tá desatenta e como perde o brio, né? De competir. Assim, Cuiabá venceu São Paulo no Morumbi e venceu São Paulo em Cuiabá. Os 2 jogos. Sim. São Paulo conseguiu perder 2 jogos para uma equipe que estava desde o começo do campeonato lutando na zona de rebaixamento. Isso mostra porque o São Paulo vai conseguir no máximo se classificar para a Libertadores. É muita desatenção. Muita desatenção. Assim, pouca criação, pouca intensidade. Um jogo ruim de São Paulo. Um jogo ruim de São Paulo. O André Silva vai na bola com o Pita. Pita leva vantagem no corpo e a bola sobra para a bicicleta do Bruno Alves. Tem nem que chamar o ar. Vamos para 39. Vai ficar para ele mesmo. Cleison, só rolou lá. Vem a pancadinha, canhota no meio do gol. Bate roupa, recupera, Rafael. E a situação
do campeonato, né? A projeção. São Paulo de novo se complica, sai jogando errado. Cleison, né? Cleison, ex-Corinthians, passou pelo Corinthians e conseguiu aí fazer gol no São Paulo. Cara, claro, assim, São Paulo, eu não sei, assim, quem concorda, quem discorda, mas eu tenho meus questionamentos sobre o que o Zubeldia consegue entregar com essa equipe do São Paulo, porque eu acho que sim. É o melhor elenco do Brasil? Não, não é o melhor elenco do Brasil. Porém, é um elenco melhor do que o ano passado. Então, assim, poderia entregar mais. Só que eu acho que o Zubeldia, ele bate no mesmo erro, ele não consegue alterar a forma de jogar, ele não consegue ver os jogadores e falar assim, pô, esse jogador aqui não tá numa boa fase, eu vou sacar ele. Tem jogadores que não estão jogando bem. Luiz Gustavo não tá jogando bem, gente. Então você tem que questionar assim, pô, o Luciano não vinha bem, ele demorou rodadas e rodadas pra tirar o Luciano. Entendeu? Então tem isso também, assim, da teimosia dele em relação aos jogadores que ele quer que jogue. É um time que não consegue criar, um time que não tem pressão, depende de muitos momentos do Caleri pra brigar lá na frente. E não tinha, né? Não tinha o Caleri ontem pra jogar. Deixou uma bola escapar, mérito do Lucas Fernandes que acreditou, foi atrás dela e quando recuperou só rolou pro Cleison e o Cleison acertou um lindo chute no canto de Rafael. É final de primeiro tempo e o Cuiabá tá ampliando. Cleison, 2-0 Cuiabá pra cima do São Paulo, Lédio. A lentidão, vai lá, já. Vamos ver o São Paulo se organizando, se articulando. Jamal Lewis olhou pra área, chance pro cruzamento, resvalou, sobrou pra Luciano. Primeiro lance de perigo do São Paulo. 46 minutos do segundo tempo. Primeiro lance de perigo do São Paulo. 46 minutos do segundo tempo. É muito pouco. E assim, o problema não é apenas por ser o São Paulo. É por ser o Cuiabá do outro lado, uma equipe que está brigando para não cair. E aí tem muito do que aconteceu assim. Por isso que o jogo contra o Corinthians foi muito emblemático. Porque a dificuldade que o São Paulo teve jogando contra uma equipe com 2 jogadores a menos mostra quanto problema do São Paulo tem para tanto criar quanto finalizar jogadas. Isso fica muito claro. Luciano bateu no canto, Walter. E o contra-ataque agora, desenhado. Lá vem o Cuiabá, bola enfiada pro Isidro Pita no bate-rebate, ele ainda vai ter a sobra. E passou de lençol pelo zagueiro, dominou pra linha de fundo, bateu pra trás. Cara, olha isso. É bizarro isso. Você tem 7 jogadores do São Paulo dentro próximo da jogada. O cara finaliza sozinho. É bizarro isso. Luiz Gustavo. Lucas Moura. Dominou o Igor Vinícius. Ameaça o passe. Faz a devolução no Luiz Gustavo. Pode até carimbar de longe. Em Perú, o São Paulo tá com muita dificuldade. Muito fraco o jogo de São Paulo. Muito ruim. Muito abaixo. De todos os jogadores. E aí quando é um jogo ruim de todos os jogadores, isso mostra que o técnico tá perdido. Essa foi a defesa do Walter. Essa foi a defesa perigosa do Walter. Assim, muito pouco. Muito pouco. É uma equipe que, assim, pra quem quer chegar na Libertadores no ano que vem e pra quem quer brigar por mais, não me anima, tá? Não me anima. Eu olho essa equipe de São Paulo com muita desconfiança. Eu olho o trabalho do Zubeldia com muita desconfiança, tá? Esse é o principal ponto. Então, sei, o pessoal gosta dele porque ele vibra com o time, ele briga o tempo todo, ele grita o tempo todo. Cara, mas não é só isso, tá? Não é só isso. E tem horas que você tem que prestar atenção se realmente o cara vai conseguir entregar alguma coisa, e eu acho que não vai, tá? Eu acho que não vai. Porque se você pegar o tanto de tempo que ele tá, o time não deu uma evoluída tão grande assim, né? Esse é o ponto. Ele não deu uma evoluída que chame a atenção, assim, assim, pô, agora vai. Acho que não teve esse momento. E aí a gente tem o último jogo, que foi o jogo do Vasco entre o Juventude. Os 2 gols aconteceram bem no começo do jogo, né? Esse primeiro gol do Rafael, assim, bem rápido. E aí o Paê empata logo em seguida. Os gols bem rápido. Aí você esperava até um pouco mais de jogo, mas o jogo dá uma morrida, não teve
tanta coisa assim. Eu acho que o empate foi o placar bom. Mas assim, um placar bom para as duas equipes no final das contas, né? Porque o Vasco se garante. O Vasco se garante ali que não vai para aquela bagunça da zona de rebaixamento. O Juventude também vai se aliviando. E aí, no final das contas, eu acho que isso é bom para as duas equipes e a equipe vai conseguir. Assim, isso mostra, né? Tipo assim, o Vasco teve ali nos primeiros minutos uma sequência muito grande. Então você até imaginava que o volume do Vasco depois que ele empatou seria igual, né? Eu acho que o Vasco ele empata o jogo depois desse lance aqui, onde uma saída de bola errada do Juventude. Então você achava até que o Vasco ia conseguir imprimir um ritmo maior, mas não conseguiu. Não conseguiu, não. Foi. Depois do gol, acho que pouco criou, né? Aí, ó. Na saída de bola, o Payet toma a bola do Domingues e o Payet faz o gol. O belo gol do Payet. E aí depois o jogo ficou um pouco morno, assim, não aconteceu nada de tão chamativo, assim. Chutaço do Payet, né? Olha a cobrança para a defesa do Léo, tem rebote, tem bola na trave. Reclamação do Vasco, cobrança rápida. Um show de imagens para você, câmera colocada dentro do gol. Falta pro Juventude. Alan Ruschel, cruzamento, toque de cabeça. E a torcida do Vasco reclama, né? No final do jogo, a torcida do Vasco reclama porque na cabeça deles tinha que ter ganho em casa, né? Era ótimo ter ganhado, porque assim, possibilita aquela loucura ali de cima, se você tá mais próximo, você pegar uma vaga ali pra Libertadores de lambuja, né? Às vezes acontece isso. Dispara na esquerda, Emerson Rodrigues, é do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta. Emerson, vem pra entrada da grande área, bola bem trabalhada. Hugo Moura, subiu. Achou na boa Lucas, a ultrapassagem. João Lucas, o cruzamento, por baixo, a bola passa pela grande área. Sobra na esquerda, sobra do Juventude. Edson bateu pro gol. Deu um susto no Léo Jardim. E o substituto imediato do Nenê, o Jean Carlos, tá se recuperando de lesão muscular. Tentativa com o Maxime, Ferretti não chega batendo. O corte foi do Zé Marcos. Piton na esquerda, um cruzamento, Ferretti. Defendeu Gabriel. Boa distribuição. O Ferretti é muito bom no jogo aéreo, né? Impressionante. Lucas, Everton, defesaço. É isso, né? Tipo, acho que não teve mais grande coisa. Então, a expulsão do Souza, sua expulsão meio esdrúxula, né? Em 3 minutos que ele tinha. Isso aqui é um gol perdido, né? Isso aqui é um gol perdido pro Marcelinho. A expulsão do Souza é uma expulsão meio esdrúxula, né? No jogo, assim. Pedido. Nada. Ele entra e depois de pouco mais de 1 minuto ele é expulso. Uma coisa meio bizarra. Bom, e aí com isso, né? A gente teve aqui o Botafogo permanecendo na primeira posição, 60 pontos. Palmeiras, Fortaleza e Flamengo. O G4. São Paulo Internacional, né? Conseguiu arrancar um empate que se aproximou, ultrapassou o Bahia. E aqui aquela loucura. Pra mim, aí você entra aqui, né? O Atlético Mineiro 37 pontos. Eu acho que não sofre, nem o Vasco. Acho que se precisar correr atrás dos pontos ali pra garantir a posição no campeonato ali e não cair, eu acho que vai conseguir. Até porque tem confrontos diretos aqui, né? E aí, assim, o Criciúma, eu acho que o Grêmio, eu acho que ele não cai mais, tá? O Grêmio, eu acho que ele não cai mais. Muito pela questão da forma que tá jogando, ter confrontos diretos, eu acho que o Grêmio consegue se salvar. O Criciúma, cara, ele deu um bom passo, assim, nessa vitória. A última vitória foi importante, assim, porque você vai abrindo essa possibilidade e com os confrontos diretos você garante que não vai ter duas equipes que vão poder te alcançar. Porque nesses confrontos diretos, ou um dos lados vai pontuar, os dois podem pontuar, mas não podem fazer 3 pontos, então você consegue manter uma certa distância e você garante que você vai estar um pouco mais acima. Então eu acho que pro Juventude, pro Criciúma, uma rodada boa. O Juventude, eu acho que uma equipe aqui que precisa ligar o alerta é o Juventude, né? O Juventude precisa acordar um pouquinho aí, porque é perigoso, né? É perigoso. Mas pra mim aqui, eu acho que a equipe que tá aqui pedindo pra ser rebaixada é o Atlético Paranaense, cara. Essa pra mim é a equipe que tá pedindo pra ser rebaixada.
o perfil, a forma que vem jogando, a atividade que está tendo para pontuar, não vence alguns jogos, jogadores de ataque em seca, principal nome do jogador da equipe machucado sem previsão de volta. Todos os aspectos assim que você olha é que essa equipe do Atlético Paranaense está num viés de baixa e a tendência é ela ser rebaixada. Então eu ficaria esperto com essa equipe do Atlético Paranaense. Eu acho que se moscar, mesmo com esses 2 jogos a menos, tá? Você corre o risco dessa equipe cair. Bom, eu falei que tinha um jogo, né? Que vai ser cumprido agora na semana, que vai ser esse jogo entre Atlético Mineiro e Grêmio. E um jogo importante, assim, pro Grêmio, se pelo menos empatar, já consegue subir um pouco mais ali para se salvar. E aqui para mim assim é isso, né? Eu acho que o Vitória vem num momento interessante, o Corinthians vem num momento interessante. Eu tenho uma certa desconfiança do Fluminense mesmo com essa vitória, porque foi uma vitória um pouco enganosa. E para mim, o Atlético Paranaense é uma equipe que tá fazendo muito força. Cuiabá, até, cara, Cuiabá agora tá 4 pontos, né? O São Paulo deu uma luz pro Cuiabá ali, mas vamos ver, né? E o Cuiabá tem um jogo a menos. Mas não garante nada. Ter um jogo a menos não te garante nada. Vamos dar uma olhada aqui pra ver quais são os próximos jogos, cara. Simulador? Vamos de simulador? Vamos de simulador. Vamos de simulador, então. Bom, aqui. Eu acho que aqui um jogo a gente pode colocar um empate, cara. Eu acho um jogo de empate. Grêmio Atlético Paranaense, o Grêmio e Atlético Mineiro, eu acho que um empate normal. É porque o Grêmio também, o Atlético Mineiro deve ir com time reserva, então não tem muito o que fazer. Vamos ver aqui os jogos que ainda faltam. Aqui, ó. Internacional e Flamengo. Beleza, mas eu acho que aqui é Internacional. A fase do Internacional tá muito boa. Eu vejo o Internacional conseguindo vencer o Flamengo dentro de casa. Fluminense e Atlético Paranaense. Olha aqui, é por isso é por essa e por outras que eu falo que o Atlético Paranaense é uma equipe que vai se complicar. Você acredita na vitória do Fluminense? Não. Mas o momento, né, cara, e você jogando dentro de casa, é um momento que se eu poderia falar assim que eu acho que eu tô muito mais pro empate aqui do que por uma vitória do Fluminense, tá? Vou colocar um empate aqui. E aqui a gente tem um Vasco e Cuiabá. E é por isso também que eu falo que o Vasco conseguiria aqui ganhar do Cuiabá. E aí você fala assim, o Atlético Paranaense, ele não tá ganhando do... O Atlético Paranaense não tá ganhando em casa. Então assim, muito complicado. Mas eu vou colocar aqui uma vitória do Atlético contra o Atlético Mineiro. Principalmente pelo Atlético Mineiro estar jogando com o time reserva, tá? E aí a gente vai entrar, teoricamente com isso aí a gente entregou todos os jogos que estavam com jogos atrasados. E aí a gente vai começar a ver aqui. Grêmio Internacional, cara. Grêmio Internacional é empate, não tem muito o que fazer. Cruzeiro e Bahia. Acho que vai ser a primeira vitória do Diniz aqui, tá? Vitória e Bragantino, cara. O Vitória tá sendo uma equipe muito forte. E o Bragantino, geralmente, quando joga fora de casa, não é uma equipe tão incisiva assim. Dentro de casa, o Vitória tem sido uma equipe que tem atacado muito. Então eu acredito numa vitória da equipe do Vitória. Fla-Flu. Aqui, ó. Flamengo vai ganhar do Fluminense. Não tem muito segredo. Botafogo e Criciúma. Também acredito na vitória do Botafogo. E aí é nessa hora que a gente começa a ver o Atlético Paranaense se complicando. Porque eu acredito claramente, mesmo com essa derrota do Corinthians, desse empate com gosto de derrota do Corinthians, eu acredito que aqui é um jogo onde o Corinthians consiga vencer dentro de casa. São Paulo e Vasco, cara, esse São Paulo tá me dando raiva, mas vamos teoricamente colocar aqui o São Paulo ganhando. Fortaleza e Atlético Mineiro. Fortaleza jogando dentro de casa contra o Atlético Mineiro misto. Provavelmente a gente tenha uma vitória do Atlético Goianiense. Atlético Goianiense e Cuiabá. É um jogo feio, 0x0. Juventude e Palmeiras. 2x1 pro Palmeiras. Beleza. E aí a gente entraria nas 8 rodadas finais, né? Nas 8 rodadas finais a gente entraria com Corinthians e Fluminense na zona de rebaixamento. Cuiabá e Atlético Goianiense aqui num viés assim bastante interessante, né? Porque assim, a gente tem aqui o Grêmio com 37, que a gente poderia falar que se salvou, então a gente teria aqui diferença de 3 pontos, né? Pra
pro 12º. Aí, Grêmio e Atlético Goianiense aqui. Da Grêmio, não tem muito o que falar. Galo e Inter, eu tô aqui por um empate. Vitória e Fluminense, cara. Isso aqui é muito importante. Mas eu acho que aqui. Vamos colocar um empate? Um empatezinho, né? É que esse Fluminense não me passa confiança, cara. O Fluminense não me passa confiança. Não sei porquê, mas não me passa confiança. Vou colocar um empate, vai. Juventude, Flamengo e Juventude, acho que é um 2x1 aqui. Vasco e Bahia, jogo com cara de empate. Palmeiras não vai deixar escapar pontos dentro de casa contra o Fortaleza. E aqui, será que o Bragantino vai roubar pontos do Botafogo também no campeonato, aqui no jogo contra o Bragantino? Do jeito que fez com o Palmeiras? Particularmente, eu acho que não. Eu acho que aqui dá Botafogo. Cap e Cruzeiro. Tá, considerando que o Diniz é uma equipe. Eu acho que eu vou colocar aqui um 1x0 pro Atlético Paranaense. Cuiabá e Corinthians, cara. Corinthians, teoricamente, precisa ganhar esse jogo se quiser se salvar, né? Precisa ganhar esse jogo. A gente vai colocar aqui 1x1. Vou colocar 2x1 pro Corinthians, vai. Criciúma e São Paulo. Aqui o São Paulo jogando fora de casa é uma lástima. A gente vai ter um empate aqui. Internacional e Criciúma. Cruzeiro e Flamengo. Bahia e São Paulo. Fluminense e Grêmio. Aqui é 1x1. Fluminense e Grêmio aqui é 1x1. Botafogo e Vasco 2x1. Corinthians e Palmeiras, cara. Em casa, cara, é complicado, né? Porque assim, tem um gostinho duplo, né? Se livrar do rebaixamento e não deixar o Palmeiras chegar lá na frente. Eu acho que aqui é um jogo para 1x1. Bragantino e Cuiabá 2x0. Vitória e Atlético Paranaense. Eu acho que vai ser 1x1 esse jogo. Atlético Goianiense aqui pro Galo já foi. Fortaleza e Juventude 1x0. Aí, ó. Cara, tá uma loucura isso aqui. Provavelmente eu vou errar muito isso aqui, porque tá uma loucura isso aqui, não é possível não. Internacional e Fluminense. Cara, 2x1 pro Internacional. 2x1 aqui. Corinthians e Vitória. Que isso aqui vai ser uma loucura, cara. 1x1. 1x1. Flamengo e Galo. Acredito na vitória do Flamengo. Botafogo jogando em casa contra o Cuiabá. Palmeiras e Grêmio. O Palmeiras não vai deixar pontos escapar em casa, cara. São Paulo e Atlético Paranaense. Historicamente, São Paulo ganha do Atlético Paranaense jogando em casa, né? Então, e o São Paulo tem jogado um futebol em casa um pouco melhor. Então, acho que vamos aqui com o Atlético. Com o São Paulo ganhando do Atlético. Vasco e Fortaleza. Aqui dá Fortaleza. Aqui tem empate. Aqui também empate. Grêmio e Juventude. Uma situação onde o Grêmio já se salvou e o Juventude precisa se salvar. Aqui é empatezinho, né? Botafogo e Galo. Aqui eu vamos de empate também. E da Palmeiras. Mesmo fora de casa, acho que aqui dá Palmeiras. Acho que vai ser 1x0. Talvez empate, mas acho que aqui dá Palmeiras. Fluminense e Fortaleza. Cara, esse Fluminense ele não me passa confiança, cara. Mas Fortaleza fora de casa não tá jogando bem, né? Vasco e Inter, aquele jogo que tem cara de 1x1. Corinthians e Cruzeiro. Aqui é um jogo interessante. Vamos lá? Vamos de 1x1? Vamos de 1x0, vai. O Corinthians se salvou, né? Nas minhas contas aqui, o Corinthians se salvou. São Paulo costuma perder pro Bragantino jogando de fora de casa. E
Esse Atlético Goianiense aqui também não é confiável, não. Cuiabá e Flamengo aqui não tem muito o que fazer. Criciúma e Vitória. Internacional e RB. Esse Bahia vai ganhar do. A gente tem 1x0. É 2x1. O Vitória vai cair, né? O Vitória vai cair. Tem muito o que fazer. Esse aqui é o jogo que o Flamengo costuma perder fora de casa, né? Aqui não tem muito o que fazer. Juventude de Cuiabá, eu acho que esse aqui é o jogo que vai salvar o Juventude. 36ª rodada. São Paulo já meio que no zero, jogando fora de casa, na Grêmio. Aqui, vamos colocar um Galo ganhando. Vamos. Vitória e Fortaleza. Eu acredito na vitória do Vitória aqui. Aqui, Fluminense Inter 2x1. Vasco 2x0 no Atlético Goianiense. Cara, vai dar Palmeiras. Eita, pô. Eita. Se o Palmeiras ganhar, então o Palmeiras vai. Vamos ver, né? Cruzeiro aqui 1x1. E aí? Esse Atlético Paranaense e Fluminense. Cara, isso aqui tá muito doido. Não é possível, não. Criciúma e Corinthians. Eu acho que vai ser isso aqui, ó. 1x1 e 1x1. Grêmio não precisando de nada. Chega lá em cima pra Libertadores. Acredito na vitória do Vitória aqui. Fluminense e Cuiabá. Não vai adiantar de nada, né? No final das contas, acho que Vasco, Galo, Corinthians. Corinthians vai ganhar do Bahia. São Paulo, Juventude. Eu acho que no final das contas quem vai cair vai ser. Juventude vai cair, cara. Juventude vai cair. Vai, né? Última rodada. Aí vem a questão, né? O Fluminense entrega? Tipo saldo, né? Que o Flamengo já tem mais gol, né? O Palmeiras tem mais gol. Então é isso, né? Então é isso. No final das contas, eu não sei de nada. No final das contas, eu não sei de nada. Não acredito que seja isso. É... Nas minhas contas aqui, né? Criciúma e Vitória caem, além do Cuiabá e o Atlético Goianiense, que já estão pra mim rebaixado. E o Corinthians e o Fluminense se salvaria. Mas a gente tem que ver, né? Eu fui bastante conservador aqui, né? Tem uns jogos aqui que podem sim ser um problema, né? Vamos ver aqui. Ah, Corinthians e Cap aqui pode ser um problema.
Se Vitória aqui, Fluminense pode ser um problema. Corinthians e Cuiabá eu acho que não é um problema. Se o Criciúma perder pro São Paulo, perder pro Criciúma, não duvido, né? São Paulo vem fazendo campanha muito ruim fora de casa, né? Seria bastante possível. Não sei, o Criciúma tem uma tabela meio complicada, cara. O Criciúma enfrenta Botafogo, São Paulo, Internacional, Cruzeiro, enfrenta o Vitória, Fluminense, confronto direto, fora de casa, Corinthians. Cara, tem muito confronto direto, né? Tem muito confronto direto. Literalmente, assim, o que vai decidir esse campeonato vai ser os confrontos diretos, né? Vão ser acho que vai ter um confronto direto pelo menos por rodada. Vamos ver aqui. Ó, 21ª rodada. Teoricamente, né? A gente tem aqui um confronto direto entre 20ª rodada, né? A gente tem um confronto direto aqui entre Corinthians e Atlético Paranaense. Tem outro confronto direto. Acho que esse é o principal confronto direto. Aí na 31ª rodada, dependendo do que acontecer, a gente tem um confronto direto aqui entre o Vitória e o Fluminense. Confronto direto, né? Cuiabá, como eu considero que o Cuiabá tá rebaixado, não acho que isso aqui seja um confronto direto. Aí você tem aqui na 32ª rodada, tem um confronto direto entre Atlético Paranaense e Vitória. É um confronto direto. Aí Vitória e Corinthians, confronto direto. É alguns, né, cara? Tá difícil de prever isso aqui. Difícil, porque tem alguns confrontos diretos. Aqui é confronto direto. Vitória e Criciúma e Vitória é confronto direto. Fluminense e Criciúma passa a ser um confronto direto. Dependendo da situação, cara, bastante complicado. Mas eu acho que o Vitória tem uma tabela difícil. O Vitória tem uma tabela difícil. Confronto direto. Cara, vai ter um confronto direto por rodada, pelo menos aqui, ó. Não sei. Vamos ter que esperar. Ainda mais com esses jogos atrasados, né? Mais difícil. Difícil. Tem equipes aí que podem sim se complicar. Bom, do Campeonato Brasileiro é isso. Já vimos que não vai dar para prever nada nessa loucura aí até a última rodada. Vamos falar só um pouco de seleção brasileira, né? Seleção brasileira entre campo aí contra o Chile e contra o Chile contra o Chile contra o Equador? Nem lembro quem então. Chile, Bolívia, sei lá. Jogos do Brasil. Chile e Peru. Jogos contra o Chile e Peru. Assim. Falando de jogos, né, em si, eu acho que o maior problema aí da seleção brasileira é que ela tem um número de desfalques considerado alto, né? Vamos lá. Qual foi a convocação aqui da seleção brasileira? Bento, Ederson e o Everton, que foi convocado no lugar do Alisson, que se machucou, né? Então, provavelmente quem vai ser o goleiro titular aí deve ser o Ederson. Acho que não vai ser o Bento, acho que vai ser o Ederson. E o Everton, sim. Cara, eu acho que o Everton não era o goleiro para ser convocado agora. Eu convocaria ou o John ou o Hugo Moura, tá? Porque o Hugo Neneca do Corinthians, que tá pegando muito. O Hugo Neneca do Corinthians tá pegando muito. Mas eu acho que a vaga seria do John, tá? Danilo, cara, pra mim, já falei, Danilo não devia ser nem convocado. O Wanderson do Mônaco. Abner do Leão, né? Uma surpresa aqui. E o Alex Telles do Botafogo, que vem pro lugar do Arana, que se contundiu. Beleza, né? Beraldo, pra mim não tinha que estar nessa lista, tá? Beraldo, ele não é titular no PSG, numa atual situação. Pra mim, você poderia trazer aqui muito facilmente
O Beraldo vem no lugar do Brenner, né? Que se machucou. Mas eu acho que o Murilo do Nottingham Forest vem jogando mais bola do que o Beraldo. O Fabrício Bruno do Flamengo, ele vem pro lugar do Militão. E aí a gente tem que falar também do Militão, que o Militão vem se contundindo bastante antes das convocações da seleção. Então tem que começar a perceber esse padrão, tá? Não é o primeiro jogo da seleção que o Militão não vai jogar por estar contundido, tá? E aí o Fabrício Bruno, ele veio pro lugar do Militão, só que, tipo, na pré-lista não tinha o Léo Ortiz. O Léo Ortiz não é o atual zagueiro titular do Flamengo. Por que tá levando o Fabrício Bruno? Pra mim não faz sentido, cara. Não faz sentido. Umas convocações bem aleatórias. Aí André do Wolverhampton, Bruno Guimarães, Gerson. Ele abre mão, né, do João Gomes. Já deveria ter aberto mão antes, mas decidiu não levar o João Gomes. Lucas Paquetá, sim, questionável essa convocação, tá? Para mim, o Andréas tinha que estar nessa lista antes mesmo da contusão do Vini Júnior. Para mim, ele tinha que estar nessa lista. E aí ele é chamado porque o Vini Júnior se machucou. Rodrigo, do Real Madrid. No ataque, Hendrick e Igor Jesus, para mim, uma convocação justa. Gabriel Martinelli, do Arsenal. Meio questionável, tá? Mas eu entendo. Luiz Henrique do Botafogo, Rafinha do Barcelona e Savinho, né? Rafinha do Barcelona, pra mim, o melhor jogador do brasileiro em campos europeus até o momento, tá? Pra mim é o jogador que tem feito mais diferença, principalmente no Barcelona, na equipe do Barcelona. Vem entregando números e tem jogado muita bola. Então, assim. E aí a gente vai ter que ver como ele vai montar essa equipe, né? E a gente vai fazer aqui um esboço, né? Com alguns nomes. Eu acho que no gol ele vai de Ederson. Não tem muito segredo aqui. Eu acho que ele vai de Ederson. Para mim, eu iria com Ederson, não iria com Mento. Aqui com muita dor no coração, ele vai de Danilo, né? Que é o homem de confiança dele, mas eu acho que poderia sim usar outra pessoa aqui. Eu acho que o William poderia ter sido convocado, o Ian Couto poderia ter sido convocado, e eu acho que o Danilo, que é reserva na Juventus nesse momento, não deveria ser convocado e não deveria nem ser titular, muito menos capitão. Aqui eu acho que ele vai de Gabriel Margalhães. Tem aqui o nome dele na lista, que fica até mais fácil, né? Porque ele não vai alterar muito. Ele vai de Gabriel Magalhães aqui e vai de Marquinhos aqui, né? Não tem muito segredo. E na esquerda, considerando que ele levou o Alex Telles, eu acho que ele vai de Alex Telles como titular, porque o Abner não tem experiência. Não tem experiência, né, cara? Como seleção brasileira. Então eu acho que ele vai de Alex Telles aqui na lateral esquerda, né? Bom, meio de campo eu acho que ele não vai mudar. Acho que vai ser Bruno Guimarães. Desculpa. Bruno Guimarães, André e Lucas Paquetá. Acho que ele não vai alterar. E aí vem um questionamento, né? Sim. Eu acho que ele vai com o Rodrigo pela direita, no lugar do Vini Júnior. Ele vai colocar o Savinho na esquerda. E eu acho que ele vai começar com o Hendrick. Eu acho que é isso que ele vai fazer. Tá? É o que eu faria? Não sei. Eu acho que não. Não acho que não seria o que eu faria. Tá? Não seria o que eu faria. Eu acho que assim. O Hendrick começar como titular é algo que não sei se ele vai utilizar, tá? Eu já falei, já dei minha opinião que eu acho que o Rodrigo é um jogador que eu colocaria ele pra jogar como amador. E aí eu colocaria
o Savinho aqui aberto pela esquerda e poderia ser o Rafinha aberto pela direita. E eu sacaria o Paquetá, porque eu acho que o Paquetá não vive o melhor momento dele. Só que assim, começa a ter opções, sabe? Porque assim, o Rafinha, esse ano ele tá jogando muita bola pelo Barcelona, só que ele não tá jogando preso aqui pela ponta direita, que foi muito uma posição que ele jogou muito tempo. Ele tá jogando pelo Barcelona numa posição mais centralizada em muitos momentos. E aí você pode sacar o Paquetá e trazer o Savinho para jogar, o Rodrigo para jogar pela esquerda, que é uma posição que o Rodrigo jogava, né? Só que o Vini Júnior ele acabou assumindo essa posição e você abriu o Savinho nessa ponta aqui. Essa é uma possibilidade. Não sei se é isso que ele vai fazer. Acredito que não, tá? Eu acho que existe um mundo muito grande em que ele não vai colocar o Endrick. Ele volta com o Rodrigo para essa posição mais centralizada. Ele vem com o Rafinha na posição que o Rafinha tá acostumado a jogar, aqui na ponta esquerda, que é onde o Dorival acredita que ele vai funcionar melhor. Ele pode vir com o Savinho aqui pela direita e manter o Lucas Paquetá. Essa aqui é uma possibilidade que eu acho mais provável. O mais provável que eu acho que ele faça é isso. E aí ele pode até, em alguns aspectos, considerando que talvez para não mudar muito da característica, apesar do Savinho ser um jogador que consegue jogar nas duas pontas, ele pode sim sacar o Savinho aqui e vir com o Gabriel Martinelli. Só que aí tem a questão de hierarquia, né? Que pra mim ele falha com essa hierarquia o tempo todo, mas teoricamente você não convocou o Gabriel Martinelli em outras situações e você convocou o Savinho. E até o momento, assim, o Savinho foi titular nessa seleção brasileira. Então será que ele vai nessa linha de manter a hierarquia? Então quem vai jogar é o Savinho e não o Rafinha, não o Martinelli? Assim, não sei exatamente o que ele pretende fazer, mas eu acho que é muito mais próximo disso aqui. Eu acho que o maior problema aqui, na atual situação, seria você sacar o Rafinha. Eu acho que seria um erro você sacar o Rafinha. Mas corre sim essa possibilidade dele trazer o Savinho para jogar nessa ponta direita, né? Nessa ponta direita e entrar com talvez o Endrick, né? Para um jogo fora de casa, não usou o Endrick em nenhum momento, assim, como titular o tempo todo. Não sei, né? Não sei se ele vai ter essa coragem, acho que não. E aí eu teria uma possibilidade também, assim, muito grande. E assim, eu acho que eu gostaria de ver. Agora, mudando um pouco, né? O que eu colocaria, né? Sim, eu acho que esse core aqui da defesa, eu acho que ele não vai mexer, tá? Eu acho que vai ser isso, assim. Não adianta nem eu pensar aqui em colocar um Wanderson aqui ou um Abner aqui. Eu acho que não é isso. Ele vai na experiência dessa linha de defesa que já jogou junto em alguns momentos, né? Eu acho que aqui. Eu acho que o Andréas Pereira, que foi convocado, ele tinha que jogar, tá? Ele é o jogador hoje que mais cria jogadas na Premier League. Mais oportunidades. Então, pra mim, eu começaria com ele de titular, até porque na Copa América, quando ele entrou pra jogar, ele foi bem. Tá? Eu iria nessa linha aqui. E aí eu iria também mais nessa pegada aqui. É difícil você falar assim, mas eu acho que pro estilo, pro tipo de jogo que vai acontecer, eu gostaria de ter mais um jogador com uma característica do Igor Jesus. É um jogador que consegue brigar mais e é um jogador mais
posicionado próximo da área do que o Endrick acaba sendo. Porque o Endrick, ele se movimenta muito. Então ele não fica tanto lá dentro da área. Então eu acho que eu preferiria ter esse jogador mais próximo da área para poder empurrar um pouco a defesa adversária. E eu começaria com o Igor Jesus. Eu começaria com o Rodrigo na direita e com o Rafinha na esquerda. Com o Rodrigo na esquerda e com o Rafinha na direita. Eu acho que isso daqui seria uma formação boa. Assim, e não me incomodaria, tá? Não me incomodaria você ter o Endrick como titular. Eu acho que você poderia, sim, abrir como titular o Endrick, mas eu não acho que seja um jogo que vai favorecer o estilo de jogo do Endrick. Eu acho que o estilo de jogo do Endrick num campo onde tem um pouco mais de espaço, um pouco mais de campo para ele, acaba funcionando mais do que não vai acontecer nesse jogo, tá? E eu acho que você ter um centroavante mais brigador ali na frente e veloz como o Igor Jesus poderia sim abrir um campo para você. Mas eu não acredito que seja essa a formação que ele vai utilizar. Mas eu acho que essa formação seria uma formação um pouco mais funcional. Em algum momento, cara, eu até abriria a mão aqui do Bruno Guimarães, que ele não vive um momento tão bom. E eu testaria talvez o Paquetá sendo esse segundo homem do meio de campo, como ele já jogou com o Tite em alguns momentos. Mas eu não gostaria do Paquetá como esse cara de criação. Eu acho que ele não funcionou. Para mim, até o Rodrigo vem aqui antes do Paquetá. Para mim, por exemplo, se você traz o Rodrigo, Bruno Guimarães aqui como titular, um Rodrigo aqui centralizado e o Savinho aqui nessa ponta, ou até o Martinelli, eu acho que me desce melhor. Apesar de eu não acreditar que vai ser isso que ele vai fazer. Tá. Eu acho que ele vai naquela seleção engessada que ele tá fazendo até agora. E assim, se tiver mais uma partida ruim, eu acho que o Dorival não suporta, tá? Esses dois jogos aí. Se não vencer o Chile e não vencer Peru, vencer. Não adianta empatar, não adianta nada. Porque assim, hoje, quando a gente fala de eliminatórias, se eu não me engano, o Chile ele tá sendo uma seleção extremamente ruim. Assim, não tá conseguindo pontuar. Deixa eu tabela. Aqui. A gente tem, ó, o Chile. O Brasil vai pegar as duas últimas seleções, tá? As duas últimas. O Chile tem uma vitória, o Peru não tem nenhuma vitória. Então a gente vai pegar as duas últimas, uma com 5, outra com 3. Se o Brasil não vencer esses dois jogos, cara, pode mandar embora, mano. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Porque se não conseguir vencer esses dois jogos, esquece. O Brasil provavelmente saia da zona de classificação. Então, assim, é alarmante, tá ligado? É alarmante. E você vai pegar duas equipes que estão em momentos muito ruins. Não sei se vocês acompanharam, mas o Chile jogando a eliminatória dá um pavor. E a seleção do Peru já não é aquela seleção que chegou ali a flertar com a classificação para a Copa do Mundo, né? Não é. Não é, então assim. Claramente a gente tem ali duas gerações muito abaixo. Muito abaixo. Então, se não conseguir vencer esses dois jogos, eu acho que o Dorival pode sim entregar o cargo e ir embora, que não tem muito o que fazer. Mas eu acho que ele vai com a equipe burocrática, ele deve manter aqui o. Pode sacar o Hendrick aqui. Muita boa vontade eu vejo essa linha com o Savinho aqui. Lucas Paquetá muito provavelmente vai jogar. Eu acho que é isso.
Acho que não vai ter muita diferença em relação a essa formação aqui, não. E, né, o lugar dele vai ser provavelmente o André. Fez um bom jogo contra. Na última eliminatória fez um bom jogo. Mas eu acho que ele vai nessa linha aqui. Talvez só trocando aqui o Savinho por um Martinelli, dependendo da situação. Me surpreenderia ele ir com outra formação, tá? Eu acho que essa é a formação que ele deve colocar em campo. Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, André, Savinho, Rodrigo e Rafinha. Eu acho que essa é a linha. O que me incomodaria um pouco seria o Rafinha não jogar e ele não tentar, né? Rafinha e Savinho. Mas eu acho que essa é a provável formação, tá? Vamos ver aí na semana que vem. E aí, se a gente tiver também uma resposta em relação ao que ele vai treinando, né? E também considerando que todos os jogadores vão se apresentar até o final, eu acredito sim que essa seja a equipe a jogar contra Chile, pelo menos, né? Não sei se ele vai mudar contra o Peru jogando em casa, mas contra o Chile eu acredito que seja essa a formação. Bom, acho que a gente falou de tudo. Mostramos os gols, falamos das partidas, falamos um pouco da seleção brasileira. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Não se esqueça de quem assistir na Twitch, seguir a gente lá na Twitch e se inscrever no nosso canal no YouTube. Qualquer um das redes sociais é @canal Gol Olímpico. @canal Gol Olímpico. Dê essa força aí pra gente. Muito obrigado